que nós pudéssemos nos reunir. Quer dizer que este culto não vai ser em vão na vida da igreja, na vida de cada um de nós, que já nos unimos para adorar, para engrandecer, para exaltar o nosso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Hoje nós vamos refletir aí, eu creio que umas 8 horas de pregação, dá para terminar hoje. Não vai ser muito não, tá bom? Não vai ser muito não. Então rapidinho, às 4 da manhã a gente termina, amém? Hoje nós vamos aprender um ponto muito predominante em nossos corações. Gostaria que todo mundo refletisse, prestasse bem atenção, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais com a palavra do nosso Deus. Quando nós nascemos no mundo, ninguém nos deu a oportunidade de escolher se queríamos ser homem, mulher, branco, negro, bonito, feio, gordo ou magro, ou o país que a gente queria nascer, a família que a gente queria nascer. Ninguém deu oportunidade se nós pudéssemos ser rico ou pobre. Quando nós nos vimos, já estávamos nascidos e nos sentimos no dever, alguns de nós até na obrigação de viver e fazer com que a vida neste mundo aconteça. Amém? Mas quando Deus, Ele nos faz como criatura, Ele não dá a opção da escolha daquele momento de que nós vamos viver neste mundo, da vida que nós vamos viver neste mundo. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele nos dá uma oportunidade como criatura, o poder da escolha. Porque Deus já nos cria. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Tem gente que fala que todo mundo é filho de Deus, mas para ser filho de Deus existe uma adoção. Não é bem como os outros falam aí fora. Somos todos criaturas de Deus. Precisamos ser adotados pela adoção para sermos filhos e filhas, mas não é a pregação de hoje. Então nós somos criaturas de Deus. Imagina, Deus nos cria, não nos dá a opção de escolher de ser homem, ser mulher, ser bonito, ser feio, ser gordo, ser magro, ser alto, ser rico, ser pobre, ou aonde a gente queria nascer. Imagina se Deus não desse para nós o livre-arbítrio, a opção de escolha. Quer dizer, você vai ser do jeito que eu quero que você seja homem, vai ser homem. Eu quero que você seja mulher, vai ser mulher. Eu quero que você seja feio, vai ser feio. Eu quero que você seja bonito, vai ser bonito. Eu quero que você seja gordo, vai ser gordo. Eu quero que você seja pobre, você vai ser pobre. Eu quero que você seja rico, vai ser rico. E é assim que você vai viver. Nós não teríamos um Deus a qual nós nos alegraríamos do coração de servir a Ele. Porque hoje nós podemos analisar que quando nós somos forçados a fazer algo, às vezes até nós fazemos, mas não nos alegra. Não dura muito tempo. A gente se entristece. Por mais que você está no seu emprego, no seu trabalho, o teu patrão começa a te obrigar a fazer coisas que você não tem parte da sua função. No começo você até faz para ajudar, mas passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, e você acaba ficando triste com aquela situação, e você chega uma hora que não aguenta mais aquela carga que ele está pondo sobre o seu ombro. De duas uma, ou você vai reclamar com o patrão, ou ele te manda embora, ou você pede as contas, porque você não suporta mais. Então se Deus nos obrigasse a fazer o que Ele quer que a gente faça, tudo bem, no começo até vamos e venhamos, tudo no começo é bom. Mas quando começar a sobrecarregar, a gente achar que está sendo escravo, como é que Deus querer controlar minha vida, Deus querer mandar em mim? Não tem a feminista que já fala, o corpo é meu, é minhas regras, eu faço o que eu quero. Então você já vê que Deus, Ele nos põe como criatura, não nos dá a opção de escolher, de ser homem, de ser mulher, de ser rico, de ser pobre, bonito ou feio. Mas quando Deus nos dá a chance de viver neste mundo, Ele nos dá o livre. E aí, Ele nos dá e começa a abrir a oportunidade de nos dar o direito de escolha. E esse direito de escolha, nós temos vários momentos na vida que nós vamos tomar decisões e fazer escolhas. Nós vamos escolher muitas vezes o trabalho, quando dá para escolher, né? Na situação que a gente está, qualquer um que der, nós estamos pegando. Mas se der para escolher, você escolhe. A faculdade que você vai fazer, você escolhe. O namorado, você escolhe. A namorada, você escolhe lá no mundo. Mas estou dizendo assim, quem eu vou casar? Com aquela ali, eu escolho aquela. Eu vou casar com aquele, eu escolho aquele. Eu tenho o direito de escolher o carro que eu vou comprar. Se for um carro zero, eu quero a cor que eu quero, o carro que eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou comprar minha casa, eu quero escolher. Eu vou reformar minha casa, eu quero escolher o meu piso, eu quero fazer a minha escolha. Amém? Mas também na vida nós tomamos muitas decisões e fazemos muitas escolhas erradas. Quem de nós achamos que quando começamos a fumar foi uma escolha certa? Naquele momento achávamos que era bom, mas depois vimos que foi a pior escolha de nossas vidas. Pessoas são escravas do cigarro por décadas. No momento que nós éramos jovens, fizemos a escolha de experimentar a cerveja, a bebida, a cachaça, que seja.
E muitos de nós nos viciamos na bebida, não conseguimos viver sem ela. Pode passar nos botecos aí, está todo mundo escravo de todo boteco, final de semana, final de tarde, enchendo a cara. Foi as piores escolhas. Um dia na nossa adolescência ou na nossa vida, escolhemos experimentar a maconha, a cocaína, a droga, o crack. E muitos de nós vamos dizer no meio do caminho que foi a pior escolha que nós fizemos em nossas vidas. Tenho certeza que qualquer um que está lá na Cracolândia não está lá porque quer, está lá porque está escravizado pelas drogas e pelo diabo. E eles vão dizer, foi a pior escolha que eu fiz na minha vida, usar crack, usar droga. São escolhas que nós fazemos. E Deus, Ele não intervém nas nossas escolhas. Porque se Ele intervesse nas nossas escolhas, Ele tiraria de nós o livre. Veja, a gente quando tem um filho e uma filha, começa na sua adolescência, a gente ensina, a gente fala, a gente põe a regra para que eles não caiam, muitas vezes no buraco que a gente já caiu, amém? Mas quando faz 18, 19 anos, acha que já é dono do nariz, vai voar sozinho, vou morar sozinho, sozinha, e aí a gente já não tem mais controle. E aí você vai ver a sua filha, o seu filho, se perdendo no mundo, fazendo o que quer. Um dia ainda, quem sabe, né? Pela misericórdia de Deus, volta chorando, arrependido ou arrependida. Mas muitos nem voltam, porque não tem chance de voltar. Então Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, correspondente a todas as decisões e atitudes de nossas vidas. Só que muitas dessas decisões são acertadas. Muitas dessas decisões são boas. A gente não tem do que reclamar. Você está casado com a tua esposa há anos, você fala, nossa, foi a melhor escolha da minha vida. Você está casado com o seu marido há anos, você fala, foi a melhor escolha da minha vida. Você comprou uma casa aqui, está bem, lá está feliz, foi a melhor escolha da sua vida. Você naquele momento resolveu ter um filho e uma filha, foi a melhor escolha da sua vida, sim. Nós não vamos ter só erros nas nossas escolhas, vamos ter muitos acertos nas nossas escolhas. Mas quando nós fazemos uma reflexão para trás, eu tenho certeza que são poucos os pontos que você gostaria de mudar na sua vida que deu certo. Mas quando você faz uma reflexão para anos atrás, são muitos os pontos que você gostaria de mudar na sua vida que deram errado. Hoje nós temos a mesma opção quando Deus Ele envia Jesus Cristo para nós. Ele não nos obriga, Ele não nos força, Ele não fala, olha, eu vou mandar Jesus, você vai ter que servir a Ele, e se não servir eu vou descer um raio, eu vou torrar, eu vou matar, eu vou cortar no meio, eu vou estripar, eu vou arrancar a cabeça, eu vou arrancar o pescoço, eu vou pôr fogo. Não, Ele não faz isso. Ele envia o Filho Jesus numa opção de nos dar a escolha que nós não tivemos aqui, amém? Porque nós nascemos aqui. Ninguém perguntou se nós queríamos morar em Guaianazes, ou morar na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Ninguém perguntou para nós se nós queríamos ser rico, pobre, bonito ou feio, gordo ou magro. Ninguém perguntou para nós aonde a gente queria morar. Mas Deus, através de Cristo, Ele abre uma porta. Uma oportunidade. Porque às vezes você pensa, se eu tivesse nascido num outro corpo, numa outra vida, num outro tempo, num outro país, na outra família, numa outra cidade, se eu tivesse nascido rico, minha vida seria diferente, não seria igual a essa. É a visão da gente achar que aquilo que a gente não é e não viveu seria melhor do que a gente está vivendo hoje. E muitas vezes é uma ilusão. Então Deus Ele nos dá uma oportunidade. E Ele fala, realmente, você tem que nascer e você vai viver neste mundo. Você nasceu sendo homem, vai viver como homem. Sendo mulher, vai viver como mulher. Pode trocar sexo, pode virar gay, pode virar lésbica. Mas não adianta, meu irmão. Vai pegar o cromossomo, vai virar do avesso, vai tirar as tripas para fora. Homem é homem, mulher é mulher. Muda-se a capa, muda-se a estrutura, a vestimenta, muda-se a purpurina externa. Mas a estrutura a qual Deus criou, homem e mulher, ninguém muda. Aí Deus Ele envia Jesus Cristo e nos dá a oportunidade. E fala, vocês estão reclamando desta vida, reclamando deste corpo, reclamando desta aparência, reclamando porque é gordo, porque é magro, porque é feio, porque é rico, porque é pobre, reclamando do trabalho, mas preste atenção, essa vida é passageira. Essa vida nós temos duas certezas garantidas que a ciência ela vai assinar abaixo e não tem medo de errar. Nascemos e morremos. Então Deus fala para nós hoje, presta bem atenção.
Vocês estão tão preocupados com esta vida que é passageira. Uns vão viver 30, outros 20, outros 10, outros 50, outros 90, outros 100 anos, mas ninguém vai viver para sempre. E esta vida, e este corpo, esta alma, esta família, este lar, esse seu emprego, seu trabalho, esse momento que você odeia de viver neste mundo, Deus fala para nós: preste atenção, porque o meu filho Jesus foi enviado para te dar uma oportunidade de uma nova vida. Veja como nós somos iludidos pelo diabo. Qualquer um de nós poderia falar: pastor, se quando eu nasci eu tivesse a chance de escolher uma vida diferente, hoje eu seria feliz com a vida que eu escolheria. Amém? Amém? Quem crê que a raça humana falaria e pensaria assim também, fala amém. Veja o engano do diabo. Jesus deu a chance para a raça humana escolher a nova vida para morar com Deus, e adivinha o que a raça humana está escolhendo? Ir para o inferno. Uma vida pior que essa. Não caia nas ilusões do inimigo. O povo de Moisés ficou no deserto 40 anos porque reclamava e murmurava de tudo aquilo que eles tinham com Deus e Deus com eles. Então Deus está dizendo para nós: preste bem atenção, porque você vai pensar: se eu tivesse uma chance de escolher, eu ia nascer um príncipe, ia nascer uma rainha, eu ia nascer numa família nobre, eu ia nascer com inteligência, eu ia nascer com QI, eu ia nascer numa família rica. Todo mundo ia pensar isso, principalmente a nós que somos pobres. E você falaria: se eu escolhesse, se tivesse uma chance de escolher, com certeza a vida que eu escolheria seria muito melhor que essa. Deus está te dando uma chance de você escolher uma vida depois dessa, e a maioria de nós como igreja estamos escolhendo a pior vida que tem para nós, o inferno. Não é as nossas escolhas que vão ser acertadas nesse mundo. As maneiras e a oportunidade de acertarmos as nossas escolhas de viver uma vida de paz, de riqueza e de prosperidade é agora, neste momento, neste mundo, a qual você tem que escolher viver com Deus depois dessa vida, viver com Deus depois dessa morte no reino dele. Mas a maioria de nós queremos satisfazer a carne, fazer o ventre. As igrejas se corromperam, se perverteram, e nós não estamos dando valor nos pregadores da verdade. Valor que eu digo não é me paparicar, não é me idolatrar, me adorar, porque eu sou homem normal como vocês, mas valorizar vocês mesmos, valorizar os nossos filhos que estão sendo criados nas entranhas de uma igreja que prega a verdade. Porque do que adianta a gente dizer para Deus que a gente quer morar com Ele, mas não queremos renunciar ao mundo? E sem renunciar ao mundo, biblicamente não tem como morar com Deus depois dessa vida. Hoje você vai na igreja do diabo, tem funk, tem forró, tem balada gospel, tem festa junina, tem Halloween, tem festa de Cosme e Damião dando criança, tem Natal, tudo festas pagãs e idólatras do mundo. Tem noite da azaração, os jovens, noite do beijo. Tem festa country, touro mecânico, tem MMA, luta de bosques, tem salinha para tatuagem na igreja. A gente teve a chance que Deus está nos dando de escolher Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo, mas nós estamos sendo corrompidos e pervertidos. Já fomos consumidos pelas trevas quando estava no mundo, e agora queremos trazer as trevas para dentro da igreja? Não! 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 Nem para dentro da igreja, nem para dentro de nossas vidas, e nem para dentro dos nossos lares. Porque não é só escolher: eu quero morar com Deus. A escolha é o primeiro passo, mas para isso fazer dar certo, vem muitos outros passos depois, que a maioria não quer dar. Depois desse primeiro passo vem um preço alto a pagar, e não é dinheiro, mas que a maioria não quer pagar. E o preço mais alto a pagar é você sacrificar os desejos da sua carne. Qual é o preço mais alto para um jovem, uma jovem pagar hoje para servir a Cristo? Sacrificar o beijo, o sexo, a masturbação, a bebida, a droga, a farra, o funk, a zoeira, a balada. Nem todos estão dispostos a sacrificar isso por amor a Cristo. Prova disso que nem os que estão na igreja, porque os pastores estão sendo pressionados pelo jovem a trazer o pecado para dentro da igreja.
Você não vai dançar o funk do diabo, mas anda um funk gospel. Só muda do lugar, mas o demônio é o mesmo. Carnaval, escola de samba evangélica vão se converter. A gente quer ir para o inferno, meu irmão. Não fica se fantasiando de crente, não. Assume o compromisso, a seriedade com Deus. Porque olha o que a palavra diz. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João 3,16 em diante. Olha que tremendo a palavra que Deus nos traz. Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Veja, o que nós falamos? Deus, ele envia Jesus, mas ele não obriga ninguém a servir a Cristo. Deus, ele faz a parte dele, e ele diz: ei, eu amei vocês de tal uma maneira, que enviei o meu Filho Jesus, a nascer neste mundo como carne, viver como carne. Foi humilhado, maltratado, foi judiado e crucificado e foi morto pelo próprio povo que dizia servir a Deus. Mas ele diz que ele enviou Jesus para todo homem e mulher, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que crer em Cristo, crer na palavra, obedecer, renunciar os pecados, ter a mudança e a transformação de um novo homem, de uma nova mulher, em suas atitudes, em seus pensamentos, em suas palavras e em seu caráter, de homens e mulheres pecadores para homens e mulheres justos diante de Deus. Ele diz que nenhum desse e nenhuma dessa perecerá numa vida pior que essa, com o inferno. Pelo contrário, todo homem e mulher que crê e obedecer a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, herdará a vida eterna, herdará o rei, herdará o reino e vai morar o paraíso com Deus, a eternidade, para a glória do Pai. Amém, igreja? E ele diz no 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo. Você entende o mistério dessa palavra? Ele envia Jesus ao mundo para salvar as pessoas, amém? Então Jesus foi enviado no meio de um mundo todo perdido, porque ele podia dizer para salvar os que não estão salvos. Aí ele separaria um povo perdido e um povo salvo. Mas ele não. Ele generaliza que o mundo estava perdido, mas Cristo veio para salvar aqueles que estão no mundo, mas que crê nele, que obedece a palavra dele, que vive a palavra dele. E ele diz no 18: quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho unigênito, o Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh glória, isso é Deus. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas as obras dos homens e das mulheres são más, porque amaram mais as trevas, amam a bebida, a ganância, o dinheiro, o sexo, a prostituição, a droga, a maldade, o assassinato, o estupro, a violência. Amam mais o pecado, as trevas, a destruição, do que amarem o próprio Cristo, do que amarem o próprio Jesus. A luz veio ao mundo, a luz está sobre o mundo, mas a maioria esmagadora rejeitaram a luz, não aceitam a luz, não querem saber da luz, porque as obras são más, os corações são más, as maldades estão dominando as entranhas do ser humano e da raça humana. Então nós não podemos acreditar que nós vamos estar na igreja vivendo impiamente, pecaminosamente, com a mesma maldade do mundo em nossas vidas, e achar que Deus escolheu a gente para ser salvo e que nós vamos ser salvos, se nós estivermos na mesma posição dessas pessoas que amaram mais as trevas do que amaram a luz. Amém? Acabamos de ter uma festa no Brasil. Como é que chama essa festa? É uma festa da luz ou das trevas? As pessoas que estavam lá, direto e indiretamente, amaram mais a luz ou as trevas? Porque as suas obras
Então ele fala para nós, no versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de que serem erguidas suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas. Então a palavra é clara, quem pratica a verdade, quem vive a verdade, não somos hipócritas, não somos capa de Acã, que chegamos na igreja, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor, e quando chegamos em casa bebemos, fumamos, brigamos com o marido, com a esposa, fazemos coisa errada, demos saque sem fundo, falamos mal da vida dos outros, ficamos julgando, mandando zap para falar mal dos outros, da igreja, é o que ele está dizendo para nós. Abre as obras, abre os corações, porque as nossas vidas diante de Deus só vai ser justificada se as nossas obras, as nossas atitudes forem boas, serem feitas em Deus e acertadas. Posso fazer uma pergunta? Tenho certeza que essa pergunta aqui vai dar um glória a Deus, todo mundo, quer ver? Na tua rua, no teu emprego, no teu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, você conhece uma pessoa que diz que é crente e é só misericórdia? Fala amém. E esse crente que é só misericórdia, você crê que vai para o céu ou para o inferno? Você imagina se esse crente olhar para você e ver a mesma coisa que você vê nele? A maior cegueira do Satanás é moldar o crente para ficar olhando o problema e a dificuldade dos outros e não conseguir enxergar a sua própria. Como Jesus fala, você está com um argueiro no olho, tentando tirar o argueiro do olho do teu irmão, mas você está com uma trave, uma coisa, você está lá, tentando tirar um argueiro do olho do teu irmão, sabe? Um cisco. E Deus fala que você está com um desse no teu olho, ó. É isso aqui. Eu não lidero uma igreja para enganar vocês e levar vocês para o inferno. Eu não neguei o mundo para aceitar a missão que Deus me deu para conduzir a minha esposa e meu filho para o inferno, muito menos aqueles que crêem na palavra. Então não me tenha por inimigo, porque vos digo a verdade, porque Deus está falando que é hora de nos consertarmos, é hora de nós pararmos de brincadeira, porque de Deus não se zomba, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Ou nós amamos a luz, vivemos na luz, as nossas obras têm que ser erguidas em Deus, elas têm que ser aprovadas por Deus, elas têm que ser obras boas dentro e fora da igreja. Veja como nós somos enganados por Satanás. O marido levanta à noite, vai lá no computador e está vendo mulher pelada, está lá flertando com outras mulheres, vendo pornografia. De repente ele escuta um barulho no quarto, o coração dispara, ele já pega no mouse, já tenta desligar, desliga o teclado, pensando que a mulher acordou. Olha como é hipócrita. Aí no domingo está na igreja aqui, vai ser, pastor. Você está preocupado com a sua mulher, ver você vendo mulher pelada e prostituição ou vice-versa? A única coisa que você vai prestar conta com a sua mulher, com o seu marido, é do teu casamento. Deus não está dormindo na tua casa para você ficar escondido, esperando ele acordar ou fazer algo errado. Deus está lá 24 horas, porque ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele está vendo todas as coisas. Todas as coisas. Nós não podemos ser mais assim. Sim, sua mulher acordou, você gelou o coração. Às vezes até a mulher está vendo pornografia hoje, está lá no Tinder falando com os caras, com os pessoal do passado, os ex-namoradinhos da infância. O marido levanta, ela fica toda assustada. Amém. Você talvez, se for pega ou pego, vai prestar conta do seu casamento. Mas e Deus, não tem como ser pego, Ele já está lá te vendo. Como se fosse mais o coração disparar, de se acertar conta com a mulher, acertar conta com o marido, do que acertar conta com Deus. O coração do homem gela, o cara fica branco, desfalece quando a mulher abre a porta e ele está no computador fazendo coisa errada ou vice-versa. Mas Deus está ali do lado dele olhando, ele está lá numa boa. Teme mais a mulher e o marido do que temer a Deus. Isso é temor. Não é medo, é temor. Porque sabe que está fazendo coisa errada. Se o nosso coração desfalecesse, gelasse, em todo momento que nós fizéssemos alguma coisa errada, isso provaria o nosso temor.
mas fazemos sem dó, sem medo de errar, sem temor nenhum, como se não houvesse amanhã e não tivéssemos consequência. O nosso coração sendo duro, o nosso coração sendo impenitente diante de Deus. Tem pessoas que acham que às vezes o pastor está vindo, nossa, arruma tudo que o pastor está chegando. O pastor vira as costas, quando você vai acertar a conta com o teu pastor? Olha o que a palavra diz para nós em Romanos, capítulo 2, versículo 5 em diante. Nós temos que nos mantermos firmes, igreja. Nós temos que fortalecer a nossa fé, a nossa estrutura. Nós não podemos ficar na igreja querer cuidar da vida um do outro. Nós não podemos querer estar na igreja sendo juiz e julgando as pessoas. Deixe que as pessoas, pelos seus pecados e pelos seus erros, elas mesmas já estão julgadas. Eu sei que tem muitas pessoas que estão na igreja como joio e vão morrer como joio e não vão virar trigo nunca, porque o joio é semeado pelo inimigo. Mas nós temos que entender que o trigo é aquele que deve ser cuidado com amor e carinho. Porque olha o que a palavra diz em Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a dureza e um coração impenitente acumula contra ti mesmo a ira, para o dia da ira, da revelação do justo juízo. Bate palmas para Jesus. Estamos na igreja, estão falando para nós que nós estamos salvos, aceitou Jesus, está salvo, vai para o céu. Foi uma das primeiras coisas que Deus me levantou, uma das primeiras pregações da minha vida foi essa. Falaram que aceitou Jesus, está salvo, mentiram para você, porque tem que ensinar o resto da palavra. Pessoas estão na igreja e o coração endurecido, um coração impenitente, um coração que não é humilde, um coração que não perdoa, um coração que se julga correto e certo diante do julgamento e da condenação da palavra do próprio Deus. Porque hoje a pessoa fala, pastor, mas se é para servir Deus desse jeito, então não dá, então Deus não é justo, Deus não é bom. Você acha, se Deus fizer isso, então Deus não é bom, Deus não é justo. O coração do homem querendo indagar a justiça de Deus. Olha o ponto que nós chegamos. O ser humano indagar a justiça de Deus. Ah, pastor, mas servir Deus desse jeito não dá. Aí não tem como. Paciência. Vai embora, arruma outro Deus para você. Não, esses filhos do diabo não querem arrumar outro Deus. Eles querem cutucar o nosso e perverter o evangelho que nos foi dado. Mas não vai. Para nós não vai. Eu sou da seguinte filosofia, meu irmão. Você entrou na loja para comprar o sapato, não gostou? Não compra. Entrou na loja para comprar o carro, não gostou? Não compra. Chegou na festa, viu um bonitinho lá, foi conversar com ele, o cara abre boca para falar só besteira, não fala nada com nada, não sai com o cara. Achou a bonitinha no baile, vai ver que ela é mó, dorme com todo mundo, não sai com ela, a escolha é sua. Se você não está querendo ser sujeito às leis de Deus, amém, não tem problema. Não queira servir a Ele, arruma outro para você. Arruma outro Deus. Porque Deus não vai mudar por nós. É nós que temos que mudar por Ele. Porque o nosso coração impenitente, o nosso coração maldoso, o nosso coração que nos julga nós mesmos, achando que nós não temos defeito, que somos perfeitos, que estamos sendo injustiçados muitas vezes pelas pessoas, pelo Deus que nós servimos, pela palavra, pelo pastor, pelo apóstolo, pela igreja. São as pessoas mais cegas, aquilo que eu falo, elas ficam vendo problemas dos outros, as dificuldades dos outros, os defeitos dos outros, mas não conseguem enxergar os seus próprios. Coração impenitente. Pessoas que estão na igreja acumulando sobre elas mesmas a ira de Deus. Para o dia do juízo. Você tem noção, no dia do juízo final, aquela multidão todo feliz, sorridente, chegar diante de Deus, achando que vai ser salvo, e Jesus falar: apartai-vos de mim, seus malditos. A Bíblia diz aqui que haverá choro e ranger de dente. E quando a palavra diz, lê texto e contexto, ele não está nem falando das coisas do mundo, porque ele diz que aqueles que estão no mundo já estão julgados pela desobediência da palavra. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, 13, 14 e 15. Aquele que não tem o nome no livro da vida, nem julgamento teve, já foi direto para o inferno. Ele está falando da igreja. Ele está falando das pessoas que estão na igreja. O crente tem a mania de achar que está certo e está todo mundo errado.
E é o maior erro do crente, porque se nós criarmos a soberba no coração de que nós estamos certos e o mundo está errado, nós vamos errar e não vamos conseguir enxergar os nossos erros. Olha o que a palavra diz em livro de Mateus, capítulo 7. Já já a gente volta em Romanos. Mateus capítulo 7, versículo 22. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu? Peraí, quem profetiza em nome de Jesus? É o budista? É o Xexenoê? É os messiânicos? É o pai de santo? É os macumbeiros? Quem profetiza em nome de Deus, em nome de Jesus? Quem? Amém? E em teu nome não expelimos muitos demônios? Quem expele demônio em nome de Jesus? É o pai de santo? É o macumbeiro? É o budista? Quem é? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quem está fazendo milagre em nome de Jesus? É os macumbeiros? É o messiânicos? É o budista? Quem é? Quem é? Os crentes, amém? Então ele está falando dos crentes. É o crente que tem isso, é o crente que tem esse perfil. Eu profetizo, recebe a vitória. É o crente que tem esse perfil. E aí demônio, de onde você veio? Eu vim lá da Bahia. Ah, então temos um demônio baiano, e aí? É, meu rei, sou baiano, vai se converter, víbora. Quem são os milagreiros da última hora que enche a igreja? Olha, o cego enxergou, o mudo falou, o surdo ouviu, o paralítico andou e faz aquele show. E o paralítico sai andando, aí o cara nunca foi para... Quem é? Não é os crentes? Não é os crentes? Não é os pastores, bispos e apóstolos? Não é a igreja? Não é o corpo de obreiro? Mas olha o que ele fala no versículo 23. Então lhes direis explicitamente. Sabe o que é explícito? Não é clara. Lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Bate palmas para Jesus. Fala a Deus, para este povo aprender. Quem garante que você não é esse crente? Ou como você pode se garantir que você não é esse crente? Sabe como? Ah, pastor, eu não sou. Eu sinto a unção, eu sinto a presença, eu sinto arrepio, eu vi com os meus olhos. Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que não estão fazendo. Ele está dizendo que está fazendo e está acontecendo. Mas sabe qual é o forte desse versículo? Nunca vos... Você sabe, é uma pessoa chegar a falar que conhece você lá das candangas, das antigas, e você fala: nunca vi mais gordo nem mais magro, não sei nem quem é. Nunca vos apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. É o pecado consumado. A iniquidade, a hipocrisia é o pecado virando um assunto, uma coisa normal em nossas vidas. Ele está falando de quem? Dos crentes, de nós. Como nós podemos garantir para nós mesmos que nós não fazemos parte desse miolo? Como é que nós vamos garantir para nós mesmos que nós não somos essas pessoas a qual chegar no dia do juízo final vão chegar fiéis, acreditando que expulsaram o demônio em nome de Cristo, operaram um milagre em nome de Cristo, que profetizaram e as profecias aconteceram em nome de Cristo? Como nós vamos conseguir garantir que nós não somos essas pessoas? A partir do momento que nós aceitarmos a palavra, tirarmos o pecado, a hipocrisia e a iniquidade de nossas vidas, nós teremos a certeza que nós não fazemos parte deste povo. Nós não somos essa igreja falsa manipulada pelo diabo. Entendeu o nosso coração? Quando nós voltamos lá em Romanos, Deus abençoe, pastor, vamos voltar em Romanos. Colocaram uma taça bonita para mim aqui, meu irmão. Mas eu sou desastrado, já ela vai pro chão, você vai ver. A Priscila que ele já fala: pode pôr um copo que ele vai derrubar. Tô brincando, é chique a taça aqui, mas eu sou meio destrabanado, tô pegando devagarzinho aqui. Deus abençoe pela xícara, pela taça. Voltando em Romanos, capítulo 2, versículo 5 em diante. Mas segundo a dureza do coração,
e penitente, acumula contra ti mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Amém? Amém, igreja? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Ele vincula, ele vai retribuir. Retribuir é como se fosse uma paga. Retribuir é quando alguém faz um favor para você e você agradece, você tenta recompensar. Ele vai retribuir, mas ele vincula a salvação, as pessoas que fazem o bem, que andam em santidade e obediência, e se afastam da incorruptibilidade, do pecado, da iniquidade, da transgressão. E ele diz no versículo 8: mas a ira, a indignação aos facciosos, pessoas da igreja que ficam fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros, falando mal do pastor, julgando, mandando zap para os outros, tentando dividir, contender, facciosos. No mundo inteiro nós estamos cheios de facções, de lideranças políticas que estão destruindo o mundo, que desobedecem à verdade. Evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade vos... Não é a Bíblia a verdade? Não é a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje? Então, se nós desobedecermos essa verdade, ele diz: mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre o quê? Sobre o que, igreja? A alma. A alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Bate palmas para Jesus. Nós temos que ser a igreja, que a gente vem do mundo, a gente fazia o mal, nós praticávamos o mal, nós vivíamos no mal, nós conhecemos a verdade nos ajudou a nos libertar, saímos de nossos pecados, hoje não fazemos mais o mal, amém? Mas nós temos que entender que para ser salvo nós temos que começar a fazer o bem, começar a praticar o bem. A palavra é muito forte, igreja, no 8. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha o 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Não tem salvação, não tem reino, não tem vida eterna, não tem paz. E olha o que ele diz no 10: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Deus está mostrando para nós, desculpa a palavra, que existe como se fosse uma moeda, amém? E ela tem dois lados, amém? Se você pensa que um lado da moeda é só estar na igreja, está totalmente errado. Um lado da moeda é obedecer à verdade, obedecer à palavra. Para isso você tem que estar numa igreja que te prega a verdade, que te prega a palavra, amém? E o outro lado da palavra não é só estar no mundo, é estar no mundo, na iniquidade, no pecado, praticando o mal, primeiramente a si mesmo e depois a todos que te cercam. Entende, igreja? Uma fofoca que você fala da vida de alguém, e aquela fofoca causa um desemprego, uma briga no casamento, prejudica a vida de alguém. Olha o mal que você está fazendo. E está na igreja achando que é crente, que é cristão. O ser humano, ele é movido por palavras. Vocês são casados? Está lá em paz com o marido, vai trabalhar, às vezes chega às 7, 8 horas, faz hora extra, trabalha, às vezes o serviço atrasa, legal. Aí chega a vizinha e fala assim: você já pensou que seu marido chega de sexta-feira, 7, 8 horas, 9? Ah, eu se eu fosse você, menina, eu já ficava em cima dele, porque eu já ia pensar que está me traindo. Acabou. Cabeça dela vira totalmente. Aí o marido começa a chegar
e vem a mulher diferente, olhando, onde você estava? Trabalhando. Essa hora? Mas o que aconteceu? Ele já percebe. Veja, até então ela não desconfiava. Veio uma filha do diabo, acabou. O marido tira a roupa, a mulher está lá, cheirando. Aí vontade de falar, cheira a cueca também, ó. Tira o chulé, cheira a meia. Viu? Como você muda o curso e o sentido da vida de uma pessoa. Pessoas que tomam decisões, mudam as suas vidas, baseado em filhos e filhas do diabo, que semeiam a mentira em nossos lares, em nossas vidas e no meio da nossa igreja. Abra os olhos, igreja. Abra os olhos. Você confia, é sua filha? Você confia na sua filha? Chega em casa, vai para a escola, volta. Chega uma vizinha e fala assim, você já viu a sua filha? Chega com aquela coisa, querendo comer. Isso aí, ó, tá fumando maconha. Se eu fosse você, eu ficava de olho. Acabou. A mãe já vai, a menina na escola, a mãe já vai mexer no guarda-roupa, já vai mexer na roupa, já vai mexer em tudo. Olha só. A mãe perde a desconfiança da filha, porque um filho do diabo. Você viu minha filha fumando? Não, não vi, mas é características. Abre os olhos, igreja. Jesus está dizendo que nós não podemos mais nos envolver com as coisas do mal. Nós temos que fazer a escolha. Ele nos deu a chance. A luz veio ao mundo, e a maioria das pessoas que estão no mundo e que estão na igreja amaram as trevas, gostam das trevas, satisfazem as trevas, vivem as trevas, porque as obras e os corações são maus. Estão na igreja, mas não foram mudados e transformados, porque não deram espaço a dar ouvido à verdade para serem salvos. Pelo contrário, rejeitaram a verdade, se deleitando na injustiça, no pecado e na iniquidade. E Deus permite que essas pessoas continuem na operação do erro, para ser julgadas e sepultadas no inferno, porque se recusaram a dar ouvido à verdade. A pessoa vai chegar para um jovem, para uma jovem. Quantos anos você tem? 20. Solteiro ou casado? Uma parábola, tá, filha? A pessoa fala assim, nossa, você é jovem, você é tão bonita. Não beija, não abraça, não vai no funk. Você está perdendo a vida, deixando de curtir a vida. Nossa, como é que pode ser tão bonita, tão jovem, tão assim para frente? Olha como você é charmosa, anda com essas roupas. Você está deixando de viver a vida, coitada, que judiação. Olha a cegueira do diabo. Você acha que ela é uma coitada? De estar na igreja e não se entregar para os pecados do mundo? A mesma coisa de um jovem. Cadê? Tem um jovem, você já tão velho já, né? Cadê um jovem aí? A mesma coisa de um jovem. Vamos chegar para um jovem. Quantos anos você tem, varão? Ixi, 13? Pensou bem? O aniversário, não foi a data de nascimento não, amém? Aí a pessoa fala assim, olha, nossa, como você é um jovem bonito, charmoso, bonitão, tá crescendo, né? Olha aí você não beija, não abraça, né? Vai pra igreja, as meninas tudo dando em cima de você na escola, você não pega nenhuma, não tá curtindo a vida, não vai pras festas. Olha, tem mó pacotão lá embaixo, mó arrastão, tá mó movimento lá, o dia cultural, as menininhas tudo lá de shortinho. Vai lá, meu, você tá curtindo a vida, você tá perdendo a vida. Como pode uma ajudação de um jovem desse deixando de viver? É a visão de quem está no mundo. No dia do juízo final nós vamos ver quem é coitado. Os filhos dessas pessoas que pensam assim, ou os filhos das pessoas que estão na igreja e que tentam livrar o filho das armadilhas das trevas, que vai entrar no reino, vai entrar no céu. Amém? Amém? Nós temos que ter convicção. No dia do juízo final, vão dizer assim, não é aquele coitado que não curtia a vida, não é aquela coitada que não curtia a vida, olha os coitadinhos lá, ó. Jesus abrindo o reino para eles. Jesus falando, vem bendito do meu Pai, vem para a terra prometida, vem para a nova Jerusalém, amém? Aí vão olhar e vão dizer, olha, aqueles lá que não eram coitados, que curtiram, se divertiram a vida, acharam que eram felizes, colocaram as suas belezas, o que é bonito é para se mostrar, vamos curtir, se divertir, olha lá, estão indo para o inferno. Aí você vai dizer, coitados, que vão viver a eternidade atormentados pelo diabo. Amém, igreja? Nós não somos coitados. Podemos ser aos olhos do diabo,
Mas nós somos privilegiados. Nós somos beneficiados pela graça de Cristo. Porque a luz veio ao mundo. A gente está igual mariposa, meu irmão. Fica dando trombada na luz, mas não larga ela. Já viu a mariposa? Ela pem, bate na lâmpada, entra dentro da lâmpada e morre dentro do abajur, mas não larga a lâmpada. A gente é igual a mariposa, meu irmão. Pem. Agarrou em Jesus, vai morrer com Jesus, vai ser ressuscitado com Jesus, vai para o céu com Jesus. Mas nós não vamos largar de Jesus. Não! Fala a Deus! Oh, glória, isso é Deus! Aleluia! Amém, igreja? Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe para nós hoje. Vamos viver como homens e mulheres de Deus dentro e fora da igreja. Uma certa feita o pastor chegava o irmão na igreja: pai pastor, eu te amo. E o pastor sentiu um cheiro de cigarro. Falei: Barão, você tem visto? Não, pastor, estou liberto. Não, bebia, fumava, estou liberto. O pastor falou: mas estranho, né? Tem alguém na casa dele que fuma, às vezes pega o cheiro na roupa, né? Mas chega toda hora com cheiro de... Paz, pastor, te amo e tal. Ficava falando com os crentes. E Deus falou: Senhor, mostra para mim se esse homem está fumando ou não. Preciso ajudar ele. E aí um certo dia, o pastor está subindo na rua, vindo da padaria com o pãozinho debaixo do braço. Quem está lá no ponto de ônibus fumando? O irmão. Aí o pastor chega assim: paz, irmão. O irmão pega o cigarro, põe a mão no bolso assim: pai, pastor, tudo bom? Como é que vai o senhor? Pastor: tudo bem. Tá indo para onde, irmão? Ô, pastor, tô indo para o trabalho. Pastor, fui comprar um pãozinho, tomar um café, já vou lá na casa da irmã orar, depois vou no hospital fazer a obra também, né? Ah, pastor, então pode ir, pastor. Não, vou ficar esperando você pegar o ônibus aqui. Não, pastor, o senhor é um homem culpado, a irmã está esperando, o pessoal do hospital vai morrer. Vai lá, pastor. Eu falei: não, fica tranquilo, não tem pressa não, vou até comer um pãozinho aqui. Não, pastor, pastor, quer queimando minha mão aqui. Colocou o cigarro aceso no bolso, torrou a coxa, queimou a mão. Amém? Aquele que olha para os outros e não consegue olhar para si mesmo são os piores. São as piores. É como se tivesse um fiscal na igreja, sabe? Olha, é só por Jesus, que é Ele que resolve. Que fosse eu, filho, eu punha para correr ladeira abaixo de um pontapé. Esses são os piores. Aquela vizinha que ela vê o defeito da vida de todo mundo, mas ela não vê a dela. Aquele cara no emprego que fala mal de todo mundo, mas não vê ele. Quem conhece uma pessoa assim, fala amém? O ruim é se alguém conhecer e falar que nós somos assim também. Pastor chegou na igreja e tinha o irmão, fala: pastor, bênção de Deus, pastor, toma para o céu, Jesus está chegando, nós vamos para o reino. E o pastor sabia que o irmão era só misericórdia. E ele abraçava todo mundo, beijava todo mundo na igreja. Ele era bem feliz, vamos para o céu. Jesus chegar, estou salvo, vou entrar no reino e tal. E o pastor sabia que ele era todo torto. Aí o pastor falou: irmão, vem cá. O que você vai fazer domingo agora? Ele falou assim: não vou fazer nada, pastor. 10 da manhã eu vou trazer uma pregação, né? Convidei 9 irmãos, né? Você não quer vir? Só 10 irmãos, só 10 com você. Maravilha, pastor. E o pastor juntou os 10 irmãos lá e o pastor pregou 2 horas. Aí o pastor falou: amém, irmãos? Aí o irmão falou assim: amém, pastor? Aí virou e falou: aí, irmão André, essa palavra é para você, hein? Aí o pastor falou: ei, meu Deus do céu, o homem não entendeu. O que você vai fazer domingo que vem? Nada, pastor, 10 da manhã nós vamos estar aqui, só vai ser 5 só. O pastor diminuiu. 4 irmãos e você. Chamou logo 4 obreiros. E o irmão sentou lá. E o pastor pregou 2 horas. Amém, irmãos? Falou amém. Aí o pastor acabou, amém? Amém. Ele virou e falou: aí, irmão João, essa é para você, hein? Deus falou contigo. Aí o pastor falou para ele assim: irmão, domingo que vem eu vou trazer uma palavra de Deus, um mistério, fazer uma oração. Só eu, você e Deus, no particular. Pô, pastor, só nós dois só. Não vai vir mais ninguém. Maravilha, pastor, tô lá. Domingo, 10 horas da manhã, o irmão sentou, sozinho. Aí o pastor abriu a Bíblia, pregou 2 horas de pregação. Estava dando quase meio-dia, ele levantou a mão. Falou: pastor, vai demorar muito? Ele falou: não, por quê? Não, aqui o irmão José vai trabalhar e essa palavra é para ele, eu vou lá levar rapidinho.
consegue enxergar, não consegue ver. A gente tem qualidades, mas a gente também tem. A Bíblia diz para aqueles que não são puros, nada é puro. Você pode fazer o que for, não vê uma coisa boa. Não vê uma coisa boa. Não vê. Você sabe quando eu percebo que as pessoas estão guerreando? A pessoa ela fala mal do pastor José Milton e fala mal, ou fala alguma coisa do pastor José Milton e dá. Sei que não são perfeitos, sei que nós temos falha. O pastor José Milton é zeloso. O zelo pela obra às vezes a gente fica até pesado, né? Uns 300 quilos em cima das ovelhas, dos obreiros então. Eu sei disso. A gente é zeloso, amém? Aí a pessoa ela não consegue falar, ó, o pastor tem várias qualidades, mas tem algumas coisinhas que está falhando. Pô, legal, isso é crítica construtiva. Não, ela só vê a coisa ruim e não elogia uma qualidade dele. Concorda, pastor? O povo congrega comigo lá em Campinas, fala, o Gregoruti vai pregar. Vixe, prepara que o homem pega pesado. Porque eu sou zeloso pela obra, eu quero trabalhar dobrado. Bora. Mas não consegue ver uma qualidade em mim. Pessoas têm qualidades, mas têm defeitos. Pessoas têm defeitos, mas também têm. Amém? Aí você vai perguntar, você não tem uma coisa boa? Não tem nada de bom, só que não presta. Cara, se afasta, filho. Não é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, não é uma pessoa que está querendo ajudar, somar, construir. Isso está no seu emprego, está na escola, é o seu vizinho. Você sabe aonde mais está? Os nossos parentes. Meu Deus do céu. Você arruma um emprego melhor, compra um carro, chegou, e aí, tá roubando? Como é que é o emprego lá? Tá pegando um por fora? Olha aí só a cabeça do vizinho. É ou não é? Do parente, é ou não é? Tá roubando? Arrumou um emprego novo, aí tá tirando um dinheirinho por fora, tá roubando uma carga, desviou alguma coisa lá. Não vê nada de bom na gente, igreja. Então a gente tem que se afastar dessas pessoas. Porque elas não são boas para elas mesmas, quanto mais para nós, contamina como praga. E se nós temos que se afastar dessas pessoas, não preciso nem dizer que nós não podemos ser elas, né? Amém? Amém? Vou chamar o pastor José Milton, com a esposa aqui acima. Quero chamar o corpo de obreiro, todo o corpo de obreiro, as cooperadoras também que estão em pé. Pode vir, vamos encaixar todo mundo aqui. Vamos chamar todo mundo aqui.